Vamos para a Venezuela agora, porque o opositor Edmundo González Urrutia afirma que decidiu deixar a Venezuela após ser ameaçado. Atualmente exilado em Madrid, o Edmundo González disse que um oficial de segurança que trabalhava com ele o chamou para conversar, afirmando que órgãos de segurança estavam indo atrás dele. O opositor também alegou que saiu da Venezuela para ter liberdade para buscar o apoio de líderes mundiais. Também nesta semana, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, descartou a presença de Lula na posse de Nicolás Maduro em janeiro do ano que vem. Amorim também defendeu a manutenção das relações com o país vizinho e, mais uma vez, evitou chamar o regime venezuelano de ditadura. Nesta semana, o senador americano chegou a apresentar um projeto de lei para oferecer 100 milhões de dólares a quem oferecer informações que ajudem na prisão de Nicolás Maduro. Ô João Belucci, já pensou se o Lula vai nessa posse? É importante que não vá, né? Essa é a informação do seu assessor especial, Celso Amorim. Lula não comparecerá à posse de Nicolás Maduro. E tá um pouco longe a posse também, né, Kobayashi? Ele não deveria comparecer, acho que ele não deveria fazer igual fez na questão da posse do Irã, que ele mandou o Geraldo Alckmin passar aquela vergonha internacional, aquele vexame. Espero que não faça, porque de alguma forma você está ratificando, chancelando. É evidente que o Brasil, como é membro do globo terrestre, evidente, ele deve manter relações inclusive com ditaduras, isso faz parte. Você tem a própria China, você tem mercado consumidor, a China é um maior consumidor do nosso agro, então você precisa manter relação com as ditaduras. Agora, o que o Edmundo falou não deve ser nem perto do que ele passou, porque lembremos que ele estava lá disputando a eleição, sofrendo todo tipo de pressão, ele, a sua família, os seus aliados, a Marina Corina, enfim, a Maria Corina passaram muita pressão lá na questão do regime venezuelano do ditador Nicolás Maduro. Eu lamento que a política brasileira externa tenha sido bastante hesitante. O Celso Amorim tenta a qualquer custo colar o Lula como um grande líder mundial, até o tal do Sul Global, que é, na minha concepção, inexiste, mas ele quer pôr o Lula. Tentou, o Lula, líder mundial, não deu certo, o líder da ONU não deu certo, agora Sul Global aqui, Lula, você é o líder. Mas não vejo com bons olhos. Espero que o Edmundo faça esse papel exterior mesmo, que precisa ficar denunciando a ditadura venezuelana. Agora tem muita gente que protege a ditadura venezuelana, Kobayashi, como Rússia, China, Irã, entre outros, e que não aparecem tanto, não ficam se desgastando tanto, mas estão ali de alguma forma financiando a ditadura. Então fica difícil para as potências ocidentais, até o Brasil, potência regional, ficar se desgastando tanto, quanto os principais aliados da Venezuela estão ali custeando, mas evitam aparecer. Então, as elites que sustentam Maduro no poder ainda o estão mantendo, até quando não se sabe. Você acha que o presidente não vai por convicção ou não vai para não pegar mal, Leandro? Neste caso, eu entendo que é por convicção de que as eleições na Venezuela não transcorreram sob a normalidade necessária. Você acha que ele se decepcionou com o Nicolás Maduro? Não tenho a menor. Que ele acreditava ser um democrata e, de repente, se revelou um ditador, foi isso? O presidente Lula é da mesma geração que o presidente Chávez, né? Então, o que... Era democrata ou era mais ditador? Chávez, quando foi eleito em 1998, era um democrata, tentou um golpe lá atrás antes, né? Mas só um asterisco. De leve. História democrata. Foi preso, cumpriu pena por isso, né? Ele era militar, tentou um golpe, foi preso, cumpriu a pena, saiu, fundou um partido e disputou a eleição. Na mesma geração que o Lula, quando foi eleito em 2002. Então eu entendo que a decepção do presidente Lula neste momento é colocar essa geração que lutou muito para que esse projeto pudesse engrenar na América Latina, né, em risco. Então eu entendo que ele enxerga o Maduro hoje como um risco para um projeto que há anos vem sendo construído na América Latina, que na Venezuela teve o Hugo Chávez como expoente, né, que foi eleito, reeleito sucessivamente, e inclusive com eleições atestadas como sendo limpas e justas, diferentes dessa Atestadas atual. por quem? Inclusive pela OEA, pelo Centro Jimmy Carter nos Estados Unidos. Eles acompanharam as eleições do Chávez e essas eleições foram atestadas como legítimas. Quer a direita na Venezuela... Que não vale nada, né? Não, vale, imagina. O que não vale nada, porque, sabe, contém ironia, sabe por quê? Contém ironia, o que não vale, claro que vale. Mas não vale nada porque quando não reconhece como legítima, tanto faz, permanece, nada. Não acontece nada. Não. E aí? Não é exatamente assim. Então como é? Então explica pra gente, por favor. Você pega, por exemplo, no caso da OEA,
né? E isso implica em relações internamente à OEA que podem bloquear crédito para o país, que podem bloquear acesso a determinados mercados, que podem bloquear acordos internacionais. Sanções que já existem, mas que nunca foram suficientes a demover a ditadura venezuelana, né? No caso, por exemplo, da Bolívia, né, ficou evidente que aquela presidenta que tomou o poder e que a OEA considerou ilegítima, né, ficou evidente que a pressão internacional ajudou a forçar um melhor cenário para uma eleição transcorresse com maior justiça. No caso da Venezuela, eu entendo que o presidente Lula, inclusive já falou sobre isso, seria preciso refazer essas eleições. Então, peraí que a conversa ficou interessante, meu querido. Quer dizer, então, que se a OEA condena ou não reconhece a eleição venezuelana, isso pode gerar resultado, é isso? Eu entendo que a comunidade internacional fica respaldada... E por que a OEA não reconheceu a fraude na eleição venezuelana? Você sabe nos lembrar por quê? Nessa ocasião, a OEA está crítica à eleição venezuelana. E por que questão das atas, né? Não. Na verdade, Koba, eu sei onde você quer chegar. Você está malandramente conduzindo a conversa para o seguinte. Você está malandramente fazendo a gente questionar. Então explica. Fazer você esbarrar na sua própria tese, escorregar na sua casca de banana. A OEA votou de forma unânime, Koba, uma declaração que questiona a legitimidade Mas não teve quórum, né? Não. Teve quórum. Foi aprovado por unanimidade. Perfeito. A questão é que foi proposto antes disso, exato. por um conjunto de países hoje governados por presidentes da direita, antes até da apuração terminar na Venezuela, e de fato não terminou até hoje, porque não tem as atas, né, propondo sanções imediatas. Naquele momento, não teve quórum, inclusive porque outros países, não só o Brasil, né, questionaram sequer a legitimidade para propor aquela proposta de declaração que era absurda naquele momento, já estava escrita dias antes da eleição sequer ocorrer. Mas o Brasil conduziu a votação na OEA para um cenário em que teve uma votação unânime questionando a legitimidade da Venezuela. Vamos lá, o Leandro deu uma ensaboada, deu uma volta no mundo. Eu não caí na do corpo. Sabe por quê, o Diego Tavares? Porque se a OEA é importante para combater a ditadura na Venezuela, lá atrás a gente teve a oportunidade de se questionar esse processo democrático fraudulento e só não foi para frente a votação por falta de um voto. Brasil. E o Brasil que não votou porque se absteve. Não votou contra, mas deixou de votar a favor. E se tivesse votado a favor da proposta, talvez a OEA teria, portanto, tido um quórum suficiente a combater a ditadura na Venezuela. Eu acho que a OEA não ia fazer muita diferença, mas o Leandro acha que faz diferença sim, e aí faltou o voto do Brasil, meu querido. Depois da onça morta, todo mundo foi quem matou, né? É sempre assim. Agora fica fácil eximir o Brasil dessa culpa. E daqui a pouco, quando a coisa se normalizar na Venezuela, porque as coisas lá vão se normalizar, a oposição não tem condições de manter essa intensidade que vem mantendo nos últimos meses, tomando paulada na rua, repressão do regime do ditador Maduro, sofrendo prisões ilegais, sofrendo tortura, enfim, toda sorte de ataque com o aparato do Estado, essa oposição vai arrefecer, Maduro vai se consolidar como o ditador venezuelano e aí o Lula pode continuar fazendo a política de boa vizinhança. Tenho certeza que Lula realmente não vai na posse do Maduro, não por discordar, mas sim porque pega mal, como disse o Koba aqui, mas infelizmente eu tô aqui convicto e faço as minhas apostas de que o Brasil vai passar sim a vergonha de ter um representante brasileiro. Vai passar a vergonha de ter um representante na posse de Maduro. Passamos a vergonha, como disse aqui o João Belucci, de ter o nosso vice-presidente da República na posse do presidente do Irã. Imagina da Venezuela, que tem todo esse histórico aí de companheiros para lá e para cá, se nós não teremos lá um representante do nosso país. Tenho quase certeza que sim, vamos passar essa vergonha. Agora, a fala mansa do Leandro aqui, que é um sujeito calmo, que articula bem as palavras e que escolhe muito bem os termos, muito embora não escolha muito bem as roupas, ele colocando aqui, ele quase passa um pano para a Venezuela e para essa nossa postura leniente em relação à ditadura sanguinária de Maduro. Enfim, triste que o nosso país esteja ainda atrasado em relação aos demais países, principalmente as democracias do mundo ocidental, nas críticas que devem ser feitas à Venezuela e à fraude que foi
a eleição aqui dos nossos vizinhos. Não, já que a gente estava aqui dividido na tela, o Diego e eu só quero dizer que eu sou favorável à saída do Maduro. Eu acho que é imprescindível. Acabou de falar que você acha que novas eleições seriam viáveis. Através de novas eleições. Novas eleições. Até ele ganhar novas eleições, vai fazer. Com ele disputando? É o dono da bola. O Leandro era o dono da bola quando ele era pequeno. Não. Ele tem que ser impedido de disputar essa nova rodada de eleições. Eu sou firme em relação a isso. Porque não tem justiça com ele incumbente numa posição que ele tem muita capacidade de afetar o resultado. Então eu acho que tem que ter uma nova eleição que o Maduro não pode... Ele põe o poste dele pra disputar, como é que fica assim com uma eleição como fez que já o próprio aconteceu? Chaves. Como é que fica com uma eleição que já aconteceu e que já deu vitória a alguém? E aí? Pois é, mas deu vitória, Koba. Essas atas, as atas que a oposição apresentou não foram... O órgão máximo a nível eleitoral da Venezuela concedeu a vitória a Maduro. As portas democráticas, as portas institucionais para se discutir as eleições venezuelanas foram fechadas. Ô Leandro, se não tivesse dado a vitória à oposição, o Nicolás Maduro teria apresentado as atas, meu amigo. Tá claro. Tá nítido. Mas vai ficar na dúvida. Ninguém nunca saberá quem ganhou a eleição na Venezuela. As atas que foram o Nicolás Maduro só não o Nicolás Maduro só não levou a apuração até o fim, só não apresentou as atas por preciosismo. É claro que ele só não levou até o fim e não apresentou as atas porque o resultado mostrava um resultado diferente. Ô Leandro, você é muito ingênuo, meu amigo. É um coração muito bondoso. Eu sou diplomático, é diferente, Koba. É uma questão de diplomacia. E mesmo novas eleições seriam nesse sistema que o Maduro já opera, ele já controla tudo, né? Então seria uma nova eleição, não seria o sistema viável, na verdade. Raquel Galinatti. E eu acho que é muita covardia a gente falar que nesse momento em que pessoas estão sendo mortas lá na Venezuela e que o país, com a liderança que ele tem na América Latina, ficar omisso em cima do muro, eu acho que é o mesmo que estar anuindo com todo esse genocídio que o Maduro tem praticado na Venezuela. Perseguições políticas, menores sendo presos, colocados em escuridões, em calabouços, em prisões escuras. Foi o recorde de prisões de crianças, de menores, até hoje visto na América Latina em regimes ditatoriais. A miséria em que a população da Venezuela se encontra, e não é de agora, eles têm migrado pelo norte do país, para o Brasil, mostrando o quão cruel é esse ditador, é esse genocida que permanece ali. Então, o que não cabe ao Brasil é esse papel diplomático de ir em cima do muro, de omissão, praticamente aquela teoria do avestruz. Ele coloca a cabeça dentro da terra e finge que nada está acontecendo ao redor. Cadê o papel de liderança se o Brasil quer mesmo se colocar e impedir com que mais pessoas tenham a sua vida destruída, destroçada, perseguida? Será que mesmo vivenciamos um país que quer ser exemplo de um Estado democrático de direito? E para complementar esta informação, apesar dessa tensão no relacionamento entre Brasil e Venezuela, o MST reformou a parceria com o país vizinho. O líder do movimento, João Pedro Stedley, disse que a relação é histórica e permanente e não é afetada por contextos eleitorais. Em uma cerimônia com a presença de Nicolás Maduro, o MST inaugurou um projeto de produção de alimentos em um espaço no estado de Bolívar. De acordo com o líder do grupo, a parceria é importante para promover a agroecologia e a produção de sementes. Minha querida professora Priscila Silveira, se o MST é esse poço de democracia preocupado com direitos sociais, preocupado com a população, preocupado com a sobrevivência e a alimentação a ser produzida, inclusive alimentação livre de agrotóxicos, alimentação orgânica, como é que essa preocupação toda com o ser humano não está presente quando sentam à mesa junto com o ditador Nicolás Maduro? Koba, o que a gente visualiza, pelo menos eu acho que é um embate. Então, eu penso que embora tenha sido dito aí pelo
coordenador, né, do MST, de que não é um embate político, eu penso que é um embate político, no sentido desse enfraquecimento, né? Não é bem enfraquecimento, mas dessa deixada de lado pelo atual presidente, né, do Brasil, no sentido de que teria utilizado da força desse MST para poder se eleger. A gente sabe que ele tem força política, né? E eu penso que ter procurado a Venezuela para fins de... E não há problema algum nessa questão deles plantarem, nem é isso, mas eu acho que isso um pouco mais embaixo, porque penso que vem a ser para poder cutucar de alguma maneira o presidente do Brasil por essa deixada de lado depois de já ter ganhado aí as eleições. Eu nunca mais se falou, nunca mais se viu, não é? O presidente, pelo menos eu, tá? Nunca mais vi o MST junto ao governo brasileiro, então acho que ele utiliza, né, dessa seara da Venezuela para poder dar uma cutucada no presidente do Brasil. Só uma partezinha em relação à sua fala, Pri. Foram vistos sim. O MST lançou recentemente. Mas o MST lançou recentemente uma iniciativa para eleger políticos e quase acho que 30% desses pré-candidatos, hoje candidatos pelo MST, eles estão no Partido dos Trabalhadores. São candidatos agora, estão concorrendo a essas eleições pelo Partido dos Trabalhadores. E essa visão sobre a opinião do MST sobre democracia através desse elo que o movimento faz hoje com o Nicolás Maduro, é muito importante, inclusive, para que as pessoas, o eleitor hoje veja que esses candidatos, o tipo de regime democrático que esses candidatos apoiam. Eu não sei para nossa audiência, mas para mim é fundamental que alguém que se propõe a ser candidato a disputar eleições aqui no Brasil tenha apreço, primeiramente, pela democracia. E eu deixo aqui um último apelo. Seria muito oportuno que o MST aproveitasse esse bom relacionamento que eles têm com o Nicolás Maduro e pegassem toda a sua militância, todos os seus líderes, se mudassem para Venezuela, levem para lá a sua atividade, vão até lá buscar... Você é a favor da parceria, então? Claro, essa parceria é fundamental para o desenvolvimento do nosso Brasil. E você também, João Veluto, você vai assinar a ficha aí, o abaixo-assinado para o MST firmar a parceria com o Nicolás Maduro e ir para lá? Acho que seria importante, viu, Kobayashi? Mas o que eu vejo, como a Priscila colocou, seria mais uma questão política do Nicolás Maduro, tá dando uma boa cutucada ali no Lula, porque o que eu vejo é que o MST, ele é o establishment, ele em tese luta contra o establishment, mas ele já integra, porque não existe, né, um direito ungido à terra, tu não tem direito a uma terra, não é bem assim que funciona. Então, o que essas causas, esses líderes de causa colocam, eles instrumentalizam a causa, porque se a gente partir dessa premissa e falar, ó, eles têm direito à terra, vamos fazer a reforma agrária. No dia seguinte o MST acaba, a tal da sua luta acaba e todos vão para sua casa e ele para de existir, para de ter o seu discurso e as pessoas vão lá produzir. Então, é muito utilizado essas causas para os seus líderes, para catapultá-los politicamente, para eles terem prestígio político, cargos. O MST e os seus integrantes têm diversos cargos no INCRA, em diversas secretarias estaduais e municipais, Brasil afora. Então, acho que o Maduro está aproveitando para dar uma cutucada ali no Lula e o MST aproveitando o espaço, a verba e mídia também, porque o MST vive bastante de mídia, especialmente aqui nas grandes cidades, onde ele é bastante querido, seu boné e sua camiseta são aí itens preferidos pela elite paulistana. Eu gosto de debater com o Belucci, porque eu vejo que ele conhece profundamente alguns arquétipos assim da esquerda, e ele mencionou aqui o caso do MST em relação ao que no MST se chama, em função de muitos serem cristãos dentro do movimento, o debate sobre a terra prometida, né? E é de fato o que embasa, inclusive, o próprio debate sobre o Estado de Israel. Se você uma distribuição injusta de terra desde o começo, concordo. Agora, isso não dá o direito à terra para as pessoas. No caso de Israel, não quero polemizar, entrar na sua... Falei de Israel, não. Mas é o mesmo debate, inclusive se argumenta com as mesmas passagens bíblicas. Toda atividade do MST começa lendo a Bíblia, mas é uma interpretação de que se trata de um olhar para aqueles que mais precisam, de esperança, de possibilidade de terem seus direitos respeitados e assim por diante. Mas o que eu queria só pontuar, Koba, do que se trata exatamente essa cooperação do MST com a Venezuela, com o governo da Venezuela. Trata-se de exportar a tecnologia de agroecologia desenvolvida pelo MST para a Venezuela conseguir desenvolver sua produção de sementes. A Venezuela, quando o Hugo Chávez assumiu lá, tinha uma economia muito dependente do petróleo, continua sendo muito dependente do petróleo, né, mas tinha perdido sua capacidade de agricultura. Então o MST estabeleceu uma parceria lá para fazer com que se exportasse uma tecnologia de agroecologia, portanto uma tecnologia de baixo impacto ambiental,
para conseguir produzir sementes ao invés de importar sementes. Demais. Então, uma questão de segurança alimentar. MST exportando tecnologias no agronegócio. Você podia vender a tecnologia, podia vender bem caro a tecnologia. O comunista não vende nada. Um tanto de terreno. O comunista compartilha, não vende nada. Mas, Koba, pelo amor de Deus. Não, chega a ser piada. O Leandro fala isso e não dá nem risada. Agora cara. ele tá rindo. MST exportando tecnologia. Eu não tenho dado concreto aqui, é um dado muito específico de uma pesquisa que eu vi há algum tempo, mas as produções agrícolas do MST, elas são assim, a coisa de 25% menos eficientes do que as produções agrícolas do nosso agronegócio tradicional, que aí sim é tecnológico, competitivo, a grande joia da nossa coroa. O MST não tem condição de exportar nada, se bem que fazendo aqui, Leandro, só uma pequena anotação, em se tratando da Venezuela, que enfim está atrasada em relação a todo mundo, em razão do regime comunista que tomou conta do país nos últimos 30 anos, é claro que até uma tecnologia atrasada, como deve ser a tecnologia do MST, deve ter algum efeito positivo por lá. Não, é só para concluir a linha de raciocínio aqui, feliz do país que tem um movimento tão importante como o MST. O Brasil tá vendo essa alegria. É o Brasil. Uma felicidade imensa. Eu não tô me contendo. Tem no MST... Olha a cara de felicidade do João Belucci. Eu tô me contendo. Mas o Belucci, ele é tão interessado no MST que ele foi a fundo para saber lá da passagem da Terra Prometida, e eu espero que todo brasileiro... Moisés foi o primeiro líder do MST. Tem a possibilidade de produzir, se quiser, se desejar, com reforma agrária já. Tá certo, meus amigos.